proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, tocando no Flávio Dino. Veja que o Flávio Dino, e isso enseja a própria derrubada desse ministro da Suprema Corte, que teria que prestar contas ao Senado Federal porque cometer um crime de responsabilidade por ele julgar caso em que ele é suspeito na causa. Você tem dúvida que o Flávio Dino seja suspeito na causa? Então eu vou pedir que a gente possa colocar alguns slides de tweets. Tem mais de 15 que foram publicados de ontem para hoje, mas eu vou pegar só os melhores ali, ou alguns, para que a gente veja. Olha só, olha o que o Flávio Dino publicou 16 de dezembro de 2014. Olha só, aquela eleição que a Dilma venceu, que o PSDB inclusive entrou pedindo para anular, que pediu uma auditoria das urnas, lembram disso? 2014, olha o que o Dino falou. Esse disparate chamado Bolsonaro há muito tempo demanda alguma providência da Câmara, nada foi feito, então o PGR e o Supremo farão. Uou. Que isso, gente? Esse é o ministro da Suprema Corte que está jogando. Tem muito mais, vamos à frente. Olha só o próximo, que ele publicou, Bolsonaro mostrou todo o seu preconceito com favelados e pobres, equiparando-os a bandidos, e Lula mostrou isso muito bem. 16 de outubro de 2022, durante o debate da campanha eleitoral. Veja só, o Bolsonaro, segundo o Dino, é alguém que se afasta dos interesses dos pobres. Como? Se ele, durante a pandemia, inclusive, ele ia para as favelas, desrespeitava toda aquela orientação. E ele, que vem de um estado que tem os piores índices de desenvolvimento humano, comandou o seu estado, ele foi reeleito. E ele falando isso do Bolsonaro, mas vamos além, tem muito pior. Tem mais, olha só o que ele fala. Não existia orçamento secreto, passou a existir com Bolsonaro no poder. Flávio Dino falou isso em 14 de outubro de 22, em plena campanha. Quem executa o orçamento secreto é o Poder Executivo. Por exemplo, Ministério da Saúde, Codevasf, que aliás o Flávio Dino conhece muito bem. Conclusão lógica, Bolsonaro é o pai do orçamento secreto e da corrupção daí derivada. Esse é o juiz. E vou além. Algo aconteceu para Bolsonaro estar falando tantas insanidades essa semana. Isso foi 7 de maio de 2021. Olha só o que ele disse. Até para os padrões dele, a taxa está atipicamente elevada. Será medo da CPI ou do Tribunal Penal Internacional? E o trabalho? Nada. Só bravatas e agressões. Esse é um comentário de um togado que está julgando o ex-presidente. Vou além. Pega mais outro aqui. Dino apresenta queixa-crime contra Bolsonaro no STF e questiona se ele pode costumeiramente mentir. Isso foi em 27 de janeiro de 2021. Então, esse é o ministro. Como é que ele pode estar julgando, cometendo um crime de responsabilidade, quando é tão obviamente alguém suspeito? Temos mais um. Esse último eu queria comentar porque ele tem uma característica bem interessante. Ele diz assim, Flávio Dino em 10 de novembro de 2020, em plena pandemia. Olha o que o Flávio Dino publicou. 163 mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou? Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus do nosso país. Fica complicado, gente. Fica muito complicado. Agora um detalhe, Paulo, ele afirmou isso, Paulo, sendo governador, durante a pandemia, do consórcio do Nordeste, que licitou respiradores, não recebeu, aliás, foram comprados numa loja ali que vendia vinho, e uma confusão. Esse foi pago e não receberam esses respiradores. E o pior, né? Você lembra que várias das acusações que foram feitas contra o presidente Bolsonaro, hoje, se mostram completamente irrazoáveis. Por quê? Porque já se comprovou que ele tinha razão em relação às máscaras, já se comprovou que ele tinha razão no ceticismo natural que toda pessoa deve ter em relação a experimentos, como foi aquilo que se convencionou na época, ou se orquestrou chamar mundialmente de vacina, mas não era. Tudo isso que estava naquele contexto, as desconfianças, e ele, inclusive, como o próprio PGR hoje reconheceu, que todo aquele aparato que foi montado de ficha expedition, ou seja, de buscar outras coisas, quando foram na casa dele, revistaram, buscando cartões de vacina, ele que falou para todo mundo que não se vacinou, eles queriam, na verdade, chegar aonde chegaram. E hoje o PGR, aliás,
como já fez também na semana retrasada o próprio Tribunal de Contas da União, e também foi dito que toda aquela história de joias, etc., aquilo tudo era uma forma de tentar achar uma maneira de desgastar, encontrar alguma forma de chegar a uma situação de tirar o presidente Bolsonaro da disputa. Então, Paulo, é imoral. Esse julgamento, o senhor Fux e a senhora Carmen Lúcia deveriam chegar para os 3 colegas e dizer o seguinte: olha, não dá para a gente julgar. O Fux, ele chegou a dizer, olha, é tão importante esse caso que ele deveria estar sendo julgado no pleno, não aqui na turma. Mas já que está aqui na turma, vamos conversar sobre essa questão do crime de responsabilidade dos 3 ministros? Dino, Alexandre de Moraes e Zanin não poderiam estar julgando sequer o presidente Bolsonaro, porque eles são suspeitos, e isso é crime de responsabilidade.